Olá, já estamos ao vivo, segunda parte agora da nossa live, hoje dia 19 de agosto. Iniciamos às 19 horas, mas agora já são 20 horas, a segunda parte, né, da live. E nós estamos com um entrevistado muito legal, que é o Jair Ferreira, e ele está falando sobre trânsito, está dando uma verdadeira aula sobre trânsito. Ele já falou sobre o Educa Brasil, um projeto para as escolas e que foi feito em 2017 e que até hoje não foi implantado nas escolas aqui de questão sobre a viabilidade de implantar ainda esse ano, por que não? Falando de quanto Cheguei. prejuízo nós estamos tendo em não ter esse projeto agora já em pleno funcionamento. E aí, Jair? Agora tá bom? Ok? Agora tá. Ok, agora vai? Vai. Então, sobre sinalização. Sinalização vertical, sinalização horizontal. Tal. Tem que ter. Beber uma aguinha. Sinalização. Nós temos dois tipos de sinalização. Sinalização horizontal e vertical. Tá? Aí se divide ainda... A vertical ainda divide mais três grupos. Regulamentação, advertência e indicação. Primeiro, o mais importante é a sinalização de regulamentação. O que significa a sinalização de regulamentação? A sinalização de regulamentação, ela proíbe, obriga e restringe. Tá? Não obedeceu a placa de sinalização de regulamentação é infração de trânsito. Quais são as placas de regulamentação? São as redondas. Formato redondo, da cor vermelha, preta e branca. Tá? Vermelha, fundo branco, cortadinha. Ou não cortada. Tá? Nesse grupo, nós temos 51 placas, sendo 3 delas se aplica diferente e 2 delas são de formato diferente. Nós temos a placa de pare. Como é a placa de pare? Ela é octogonal. Tá? E a placa de dê a preferência, que é um triângulo de ponta cabeça. Tá? É um triângulo de ponta cabeça. É a placa de dê a preferência. E a de pare octogonal. Vamos falar primeiro dessas duas. O porquê o formato dessas duas placas são diferentes das demais 49? Porque elas são instaladas nas esquinas. Tá? Pare ou dê a preferência. Cruzamentos, esquinas, elas são instaladas ali. Aí nós não temos a norma de circulação e conduta que nós falamos. Então, na norma de circulação e conduta, você fala um cruzamento de vias do mesmo porte, tem a preferência o veículo que transita pelo seu lado direito. Como é que você vai saber? Às vezes você está nessa via aqui, não tem sinalização, mas você tem que olhar o seu lado direito. Seu lado direito, se tiver uma placa de pare octogonal, se ela fosse redonda, você não ia distinguir qual seria. Mas ela é octogonal. Então você está vendo que é pare para quem está do seu lado direito. Então a preferência é sua. Tá? Não é simples? A gente falando parece ser simples. E é simples quando a gente tem um certo conhecimento. É a mesma coisa a placa de dê a preferência, de um triângulo de ponta cabeça. Você olha, você vê a placa. Então ele tem que dar preferência para você. Essas questões do veículo, da preferência do seu veículo da direita, é quando não houver sinalização e vias do mesmo porte. Então, porém, você tem que saber qual é a via que você está transitando. Como é que sabe qual é a via, Jair? A via tem na norma de circulação e conduta. Local, coletora e trânsito rápido e arterial. Esses 4 tipos de vias. Nós temos em Campo Formoso? Temos. Já falei anteriormente, nós temos 3 tipos de vias.
aqui dentro de Campo Formoso. Então a gente tem que conhecer as vias. Como é que você conhece? Em 45 horas aulas na autoescola não dá tempo falar sobre isso. E fala, mas fala correndo. Entra aqui, sai aqui, às vezes a pessoa trabalhou o dia todo, está cansado, está lá na aula, está querendo pegar sua habilitação, aí não presta atenção, dorme, aí não presta atenção na aula, passou, não vai ver mais. Qual a importância desse projeto do Educa Brasil? Ele vai ter aulas sobre norma, circulação e conduta um semestre. Então, 6 meses ele está vendo aquilo. Ele vai aprender. O porquê, professora, a gente falou no início. O porquê esse projeto é bom nas escolas. Você falou anteriormente que nós vamos colher frutos daqui 3 anos. Aí eu até esqueci, eu ia falar para você, esqueci. Não, a gente colhe bem mais cedo. Por quê? Essas crianças, você tem 1.000 alunos estudando trânsito, 1.000 alunos adolescentes. Elas vão trabalhar igual formiguinha, vão passar para os pais, vão passar para outras pessoas. Vão começar a discutir na rodinha de adolescente. Ah, você não sabe dirigir, você não sabe de nada, não tem aquelas rodinhas. Ah, você não tem habilitação. Ah, você tem habilitação, mas não sabe. Ah, eu estou aprendendo isso e aquilo. Então, eles vão partilhar o que eles aprenderem rápido. Eu creio que em um ano você tem bastante resultado. Eu tive resultado com um aluno de primeira habilitação, com a criança, com o filho de 5 anos. Eles teve umas palestras em 2018 e 2019, e ele teve palestra na escolinha dele, e ele aprendeu algumas coisas que levou para casa dele. O pai dele foi tirar a habilitação por causa do filho, com o filho falando que tinha que fazer isso e aquilo, e ele não sabia nem responder, porque ele dirigia, mas não tinha habilitação. Não sabia como que era que fazia. A criança de 4, 5 anos ensina o pai, ensina a mãe. Entendeu? Então, tem um resultado muito rápido. Nessas palestras que nós tivemos de 2018 e 2019, na autoescola apareceram vários alunos, um exemplo desse aí, que aprenderam, os filhos aprenderam. Agora, você vê na rua as crianças, ô, professor, não vai ter mais aula de trânsito, não sei o quê, tal. Então, você vê o resultado. E o resultado mesmo sempre foi o pessoal da área de trânsito, sempre achou, os colegas de trabalho sempre acharam que é através das escolas que a gente vai chegar num trânsito melhor no futuro. A turminha que realmente aprendeu cobra, e cobra mesmo, é verdade. Um abraço aí a quem está entrando, Vaqueira, Kátia, Sheila, Eli, Jéssica, Matheus, Jaelson, Eduardo, Antônio. Perdi algumas pessoas aí, depois eu volto para ver se eu recupero aí os nomes das pessoas que entraram. Jair, muda alguma coisa com a pandemia? Muda bastante. Acho que mudou para todo mundo, né? Perca de emprego. Se não fosse a pandemia, também tem os pontos positivos, nós não estaríamos aqui fazendo a live ao vivo. Eu não teria tido um pouco mais de conhecimento com algumas lives de especialistas que eu sigo no Instagram. A gente tem mais contato, então a gente perde e ganha de outro lado, e a tecnologia, isso veio para ficar. Inclusive, as aulas teóricas das autoescolas estão suspensas e vai ter aula online, tá? Mas é uma plataforma que o Detran adquiriu, que vai ter aula. Então, nós perdemos esse emprego. Tá? Totalmente não perdemos. Vai continuar, as aulas presenciais vão continuar, o instrutor de trânsito tem que trabalhar, vão trabalhar, mas diminui bastante. Então nas plataformas, vocês não vão dar aula na plataforma? Não, é uma empresa que está fazendo essa plataforma, até de fora, essa empresa. Eu assisti uma live de um especialista do Sul, com o pessoal do Observatório, e me parece que ele é dono de uma dessas plataformas, tá? Dessa empresa, junto com outro especialista.
Ele é um coronel da reserva, ele tem mais de 35 anos de trânsito, e eles estão fazendo essa plataforma. Eu não sei como vai funcionar, tá? Ainda estão em teste, eu não sei. Tá? Mas Isso aí é um prejuízo muito grande, né? Tem que aproveitar os professores daqui, da casa, da região, né? Vocês. E aí, e, como interferir e- nisso, né? só que a gente já perde de um lado e começa a abrir janela para trabalhar nas escolas agora também, né? Aí, Pronto. implantando essa resolução, já abre trabalho também, um trabalho contínuo, né? Então é bom, né? Fazer o quê? Ok. Deus abençoa, Deixa eu falar. Deus abre mais portas, né, Jair? Temos que viver na bênção de Deus, né, Jair? Com Isso, sem Deus, esperança, né? Com fé. sem Deus não Verdade. adianta, não temos nada. Deixa eu te falar sobre sinalização também, que muita gente confunde meio-fio com sinalização. Meio-fio não é sinalização, tá? Meio-fio faz parte da calçada e ela não é sinalização. A sinalização é na via. Meio-fio pintado não é sinalização. Ah, o meio-fio está amarelo. Não. Meio-fio pode ser qualquer cor. Tá? Pintou de amarelo, aquele de amarelo, ele tem que vir com a placa de trânsito, tá? A placa, a sinalização vertical. Tem que vir acompanhado com a placa. Se tiver só meio-fio, não é, não é sinalização, não é proibido, e nem para estacionar. Tá? Tem que seguir as placas que comandam a sinalização. As linhas amarelas são pintadas ao longo da via. Tá? Linha amarela ou linha branca. Essa sim é a sinalização. A única coisa que aparece no Código de Trânsito Brasileiro sobre o meio-fio é estacionar impedindo passagem de outro veículo em meio-fio ou guia rebaixada. Isso seria em frente às garagens. Tá? Não caracteriza a garagem com meio-fio alto. Meio-fio alto não caracteriza a garagem. Não tem infração de trânsito. Ok? Se a sua garagem não for rebaixada, nem adianta pedir para multarem, porque não é infração. Não é isso? Não, não é infração de Aprendi hoje com o trânsito. Jair. É porque o meio-fio não é rebaixado, tá? Uhum. O que caracteriza a entrada e saída de veículos? Meio-fio rebaixado. Como é? Presume-se que o meio-fio está alto, não entra nem sai. Às vezes tem um portão lá de uma garagem, mas presume que não entra nem sai veículo. Então não está impedindo. A multa, a notificação que tem no Código de Trânsito Brasileiro é impedir o veículo impedindo a passagem de outro veículo em guia ou meio-fio rebaixado. Essa é a infração, não é a infração de trânsito porque está na garagem. Que a gente às vezes fala assim, está na garagem, multa porque está na garagem. Não, não é porque está na garagem. Porque está impedindo a passagem de outro veículo, meio-fio ou guia rebaixada. Tá? E quantas pessoas receberam a autuação, receberam a multa, pagaram e não devia, né? Já vi muitas dessas. O Detran está funcionando normalmente? Oi? O Detran está Não funcionando entendi. normalmente? Detran? Remotamente, né? Diminuiu a capacidade, os funcionários diminuíram a aglomeração, então está funcionando, mas está devagar. Tá? Todos os órgãos estão funcionando mais devagar. Tá? Também. Fala um pouquinho sobre o trânsito de Campo Formoso. É fácil transitar, ser um pedestre ou ser um condutor em Campo Formoso? Campo Formoso, o trânsito é igual a qualquer outro lugar. Tá? Por quê? Tem os mesmos problemas, às vezes são diferentes, os mesmos não, são problemas, tem problemas, mas são diferentes, tá? Vamos dar um exemplo. A gente mora aqui, a gente todo dia está no centro, todo dia a gente está vendo problema. Você vai para a Ceia do Bom, você vai para uma área fiscalizada, uma área que não tem conflito. Eu já tive com os colegas falando, o pessoal, Petrolina, assim, aqui é ruim. Falei, Petrolina acontece a mesma coisa.
Juazeiro acontece a mesma coisa, São Paulo acontece a mesma coisa. Aqui, em Campo Formoso, é até bom, é bom o trânsito. É porque a gente, o ser humano, acostuma reclamar de tudo, tudo, tudo. Se você vai para uma capital, você fica horas e horas no trânsito. E aí? Agora tem a questão da educação, tá? Da educação, se os condutores respeitassem, às vezes acontece dos condutores não respeitar o lugar do pedestre. Vou dar um exemplo daqui de Campo Formoso, na Benjamin Constant, aquela descida para feira é uma via arterial que liga regiões, liga a região lá da Vila do Sonho para a região aqui que vai para o Socotó, né? Então ela atravessa todinha, então é uma arterial. Ela seria uma velocidade, se não tivesse sinalização, a 60 por hora, mas ela tem sinalização e seguir a sinalização, ok? Aí o que acontece? A rua é uma subida ou descida, né? Aclive ou declive. As construções são antigas. Não existe calçada transitável. São intransitáveis para o pedestre. Aonde o pedestre tem que andar naquela via? Do lado do meio-fio. Em fila indiana, o certo, né? Aí o condutor vem, estaciona o veículo do lado do meio-fio. Para onde o pedestre vai? O meio da Sobe em rua. cima do carro. Só se for subir em cima do carro. Aí o pedestre vai para o meio da rua, aí chega os engraçadinhos e fica buzinando. Pipi, 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 sai do meio da rua. E não vê que o colega dele jogou ele para o meio da rua. Tá? Então, uma via dessa é obrigatório ser proibido estacionar dos dois lados para dar vaga para os pedestres, se a maioria das calçadas são intransitáveis. Tá? Então, ali tem que ser proibido estacionar dos dois lados. Aí vem o pessoal das residências, eu moro aqui, onde eu vou colocar meu carro? O pessoal do comércio, eu tenho que descarregar minha mercadoria, meus clientes. E como é que a gente faz num shopping? É só loja. É difícil, hein? É difícil. Aqui em Campo Formoso nós temos o calçadão, tem comércio. Aonde é que o pessoal descarrega? Eles não entram no calçadão para descarregar. Eles não fazem o serviço. Na Benjamin, por que não ser a mesma coisa? Tem as transversais para o pessoal encostar. Tá? E ali é um fluxo de muita gente. E principalmente quando tem aula, que passa muito estudante, muito veículo. Então ali, graças a Deus, até hoje, não teve nenhum acidente grave, mas pode ocorrer um acidente grave no futuro. Então a gente tem que pensar nisso, pensar em todo mundo. O trânsito é bom porque tem que pensar em todo mundo, tá? Então todos têm Como é difícil conscientizar, né? Como é difícil conscientizar, né? Para se conscientizar mesmo, é só nas escolas. Porque nós já temos as escolas. Então, como é que você vai conscientizar a população toda? Não tem jeito. Tem gente que fala assim, tem que mudar que dói no bolso. Aprende. Tem que arrumar as vias. Tem que sinalizar. Tem que tudo. É um conjunto. Tem que ser tudo. Tem que vir a educação desde novo. Tá? Tem que vir da escola em diante. A chave é essa, investir em educação, né? Nós temos aí o Elson, Nando, Joana Gabi, Carla, Menaide, Maria Zenilda, Michele, Giovanni, Gilmara entrando aí. E aí queremos dar boa noite a essas pessoas e fique com a gente até o final, viu, gente? A chave, então, é essa, né, Jair? Educação. E é o que a gente está falando aqui. E existe já em lei, existe uma resolução, e estamos aqui pedindo para que essa resolução seja respeitada e que nas escolas tenha realmente essa educação no trânsito, né? Esse Educa Brasil seja efetivamente implantado nas escolas
desde já, por que não? E para que os nossos jovens tenham essa real educação no trânsito. Tem outra maneira de resolver o Deu um estacionamento, cortado, o problema do estacionamento? Hã? deu uma cortada no áudio. Tem outra maneira de resolver o problema de estacionamento em Campo Formoso sem ser a Zona Azul? Resolver? Não, não. Não tem como resolver, porque nós temos um grande fluxo de veículos aqui no centro de Campo Formoso. Então, se não tiver Zona Azul, volta o que era antes. Tá? A Zona Azul realmente é para organizar o trânsito. E se essa, e se essa zona, em vez de Zona Azul, fosse tudo proibido estacionar ali no centro? Faixa amarela, plaquinhas de proibido estacionar, não seria bom também? Não seria uma solução? Geraria um caos fora do centro. Não adianta você transferir um problema e jogar no outro lugar. Porque se você desce ali é proibido, se você proibir uma rua de estacionar sem um planejamento, aí você vai jogar o problema para outro lugar. Se você proibir o centro de estacionar, aonde vão parar os carros? Nas vias antes do centro. Aí vai ter o mesmo problema. Entendeu? É É, complicado. é complicado. Esse problema do Zona Azul é que 85% desse dinheiro que é arrecadado na Zona Azul vai para o dono da Zona Azul, o administrador, digamos, e 15% apenas vai para Campo Formoso, né, para a Prefeitura de Campo Formoso. O que você pensa a esse respeito? É o normal da lei, né, da lei que implanta a Zona Azul, fazer o quê? É só isso que vai para o município. Agora, né, eu não sei, não tenho certeza se o município poderia gerir a Zona Azul. Eu não tenho certeza, né? Precisa até ver, não, eu não me recordo agora, mas acho que tem possibilidade, sim. Tá? Se gerenciasse, então as multas seriam até mais baratinhas, né? Se a prefeitura aceita Não, não, 15%, seria. não. As multas são tabeladas. A infração média, leve, grave, pouquíssima. Aí tem, cada um já tem o Código de Trânsito Brasileiro, na Lei 9.503. Aí já tem tudo, igual eu falei, a norma de circulação e conduta trabalha junto com o Código das Infrações. Uhum. Deu uma cortadinha aí agora. Tá tendo um probleminha de internet, eu acho, já aí. Tá carregando lá. Só dá esperar um pouquinho. Enquanto isso, quero falar, agradecer aí a presença de Érica, Gabi, Lília, Ricardo, Agal. Então, Jair saiu. Teve um problema de conexão e saiu. Vamos ver se ele retorna aqui. Valéria Santos entrou, Carla, Miriam. Vamos ver aqui. Kátia entrou, Vaqueira. Vamos pedir para o Jair entrar novamente. Jair. Ele está sem conexão. Ele está sem conexão. A gente vai fazer o seguinte: eu vou encerrar essa parte para ele entrar novamente, certo? E vocês aguardem.